Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Professor César Roberto, seu professor de História, aqui diretamente do Estúdio 1, do canal Educação. Tá certo? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Qual vai ser o nosso assunto de hoje? Nós vamos trabalhar conceitos, tá? Conceito em relação à forma de governo, democracia, aristocracia, oligarquia, tirania, tá certo? Regimes totalitários. Em relação aos conceitos, é interessante que você tanto vai ser preciso trabalhar com eles na nossa disciplina, né, na aula de História, como também na aula de Sociologia, né, de Filosofia, de Geografia, na área de Humanas, tá? Por quê? Porque lidamos com esses conceitos, né, no nosso estudo, no nosso dia a dia. E se você tiver alguma dúvida, aí acaba comprometendo todo o seu estudo em relação aos conceitos, tá bom? Um boa tarde especial para a Sofia França, né? Para a Maria Pauliana, tá certo? Para a Jéssica Carvalho, Lima, Jéssica Carvalho, né? Isaías, é isso? Ok, então vamos lá, pessoal. Qual é o nosso objetivo, então, dessa nossa aula de hoje? Qual é o nosso roteiro? Compreender as características, né, das formas de governo. Características de cada uma dessas formas de governo. Né? Como é que se exerce o poder, né? Como é que ele se manifesta, como é que é a relação com o Estado. Bom, iniciando aí pelo início, né? Então, a forma de governo é como um determinado governo, tá? Ele organiza, tá? E divide seus poderes, é o modo, tá? E também como aplica esse poder sobre quem é governado, tá legal? Então, é preciso ficar bem claro, tá? A forma como o poder se organiza, a forma como ele é aplicado na relação com a sociedade, na relação com as pessoas, tá bom? A Jéssica, lá de Isaías Coelho, né? É bem-vinda, tá? É uma alegria, uma satisfação estarmos juntos nessa jornada do estudo, da aprendizagem. Meus queridos, minhas queridas, com o passar, né, dos tempos, as formas de governo, elas sofreram mudanças, tá? Sofreram mudanças e foram teorizadas por diferentes filósofos e teóricos políticos, tá legal? Então, assim, nós vamos ter uma galera, né, que vai estudar, que vai procurar analisar essas diferentes formas de poder, tá? A maneira como eles se manifestam, tá certo? A maneira como eles se relacionam com a sociedade, tá? Com outros países, tá bom? Entre as formas mais conhecidas de governo, né, nós podemos citar a tirania, a monarquia, a democracia, a república, o principado e o despotismo. Aí você diz assim, professor, vamos procurar fazer aí um link, né, com a história do Brasil, que fica mais fácil para a gente entender. Pois vamos lá. O Brasil teve monarquia, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, tivemos 2 reis. O Brasil implantou uma república em 1889. Democracia. Nós alternamos, ao longo da nossa história, momentos democráticos com momentos ditatoriais. Nós vamos estudar tudo isso hoje, tá certo? Então, você observa que quando você compreende o conceito, você vai conseguindo encaixar, né, alguns casos específicos da história do nosso país e da história também de outros países, tá legal? Boa tarde especial para Elizabeth Pereira, de Isaías Coelho também, primeiro ano B. Tudo bem, Elizabeth? Beleza. Bom, meus queridos, dito isso, né, então, em relação à forma de governar, que isso aí não tem uma, digamos assim, uma regra, né? Isso faz com que os teóricos analisem os casos concretos e observem as características deles, né? E aí acaba conceituando, tá certo? Porque faz a diferença. Então, você vai estudar o período da história do Brasil, de 1964 a 1985, não foi um período democrático. Não foi, definitivamente não foi. Nós tivemos 5 presidentes militares que não foram eleitos pela via direta, tá certo? Então não houve democracia, né?
Entendeu? Brasil, de 1822 a 1889, tínhamos rei, primeiro, Pedro II, então é uma monarquia, tá? É uma monarquia. Terá sido a mesma monarquia que existiu na Inglaterra? Aí você vai ver o que é que se assemelha, né? O que é que se diferencia, não é isso? Não é porque monarquia, né, são todos, as monarquias são iguais, não é porque é república presidencialista e também todas são iguais, tá certo? Boa tarde para Ezequiel Santana de Souza, também lá do Luiz Ubiraci de Carvalho. E acompanhando pelo PTV, Ribeiro Gonçalves, Pavo Sul, Hugo Napoleão, Baixa Grande do Ribeiro, entendeu? Uruçuí, Elesbom Veloso, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, vamos começar com esse cara aí, Aristóteles, filósofo grego, naquela sequência que você estuda nas aulas de filosofia, Sócrates, Platão, aí vem ele, o Aristóteles. Para o nosso amigo Aristóteles, havia 6 formas de governos, tá? Diferentes, sendo 3 legítimas e 3 formas ilegítimas. Vamos lá ver quais são elas. As 3 formas legítimas, a monarquia, a aristocracia e a democracia. As 3 formas ilegítimas, que seria, segundo o nosso amigo Aristóteles, essas formas de governo ilegítima seriam uma espécie de degenerações, né, das formas legítimas, tá? Por exemplo, degeneração da monarquia é tirania, degeneração da aristocracia, oligarquia, uma degeneração da democracia, uma demagogia, tá? Ok? É interessante, estou aqui me lembrando que no caso da demagogia, você pode encarar esse termo tanto com um conceito, né, mais elaborado, no caso de forma de governo, como, por exemplo, proposto pelo Aristóteles, né, filósofo grego, né, que viveu há mais de 2000 anos atrás. Mas você pode também, nos dias de hoje, quando você escuta essa palavra, né, demagogia, alguém é demagogo, né, ou seja, é aquela pessoa que as práticas não acompanham o que ele fala, né, há uma contradição, né, que é muito artificial, tá certo? Então, é uma criatura demagoga, né? Tá certo? Então, é preciso a gente só especificar melhor, tá? Em que contexto nós vamos analisar a palavra, né? Boa tarde também para a Priscila Carvalho, né? Lá do Luiz Ubiraci de Carvalho, de Uruçuí. Olha aí, a Priscila, seu sobrenome Carvalho também. É o mesmo sobrenome do professor que deu o nome à escola, né? Luiz Ubiraci de Carvalho. Coincidência. Ok? Então, para Aristóteles. Observe que o Aristóteles ele não está citando o nome de nenhum rei, né? de presidente, de tirano, de oligarca, não. Ele trabalha os conceitos de forma genérica, né? Não é especificamente, olha, isso aqui é um ditador, olha, isso aqui é um tirano, olha, isso aqui é um monarca. Não, ele vai analisar as formas de governo que ele entende que são legítimas, beleza, bacana, monarquia, aristocracia, democracia. As outras 3 que ele diz, não, essas aí são ilegítimas, tirania, oligarquia e a demagogia. Nós vamos comentar cada uma delas para ficar bem tranquilo, tá? Para vocês. Vem comigo, vamos lá. Na modernidade, ou seja, porque Aristóteles é na Idade Antiga, é na Antiguidade, tá? Agora, na Idade Moderna, nós temos 2 concepções de forma de governo que ganharam destaque. Vamos citar esses 2 teóricos, o Maquiavel e o Montesquieu. São conhecidos nossos, não são? O Maquiavel foi aquele cara que escreveu o livro O Príncipe, onde ele dá conselhos, né, a um governante qualquer. Não, o livro era específico, mas o livro tem mais de 500 anos, né, O Príncipe, e ele é muito estudado, né, há toda uma quantidade enorme de interesses em relação à obra clássica do Nicolau Maquiavel. Tem algumas frases que são clássicas, pensamento dele, como, por exemplo, as orientações que ele dava ao príncipe, né, ao governante. Olha, entre ser amado e ser temido, prefira ser temido, né? Aqueles que são amados, que acolá são mortos. Tal. Se vai fazer o bem, faz aos poucos. Vai fazer o mal, faz de uma vez. Entendeu? São algumas máximas do Nicolau Maquiavel, tá? Outra lá que ele diz que os fins justificam os meios, tá certo?
Boa tarde especial para Franciele da Silva, também do Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho, tá? O Cleiton também, Cleiton José de Souza tá ligado, a turma tá ligada, professor, pode botar presente aí na turma que estão acompanhando atentamente, né? Isaías Coelho, como também a Islane, não, pelo amor de Deus, pode deixar de fora a Islane Thaís de Souza Bispo, né? Luiz Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho, parabéns, viu? Turma tá ligada. Vamos lá. E o Maquiavel? Para ele, Maquiavel, perdão, quantas formas de governo? Solamente duas, né? A República, tá? E o Principado. Tá? Maquiavel, depois a gente vai detalhar mais. Montesquieu percebeu 3 formas de governo. Tá vendo? Maquiavel, 2. República e Principado. E o Montesquieu? República, monarquia e despotismo. 3. Então, observe que há uma semelhança entre o Maquiavel, né, e o Montesquieu em relação à República. Mas o Maquiavel colocou o Principado e o Montesquieu monarquia e despotismo. Boa tarde para Maria Fernanda e para o Gustavo Souza, ambos, né, do primeiro ano B, do Luiz Ubiraci de Carvalho, que estão conectadíssimos. Meus queridos, Gustavo Souza, boa tarde, seja bem-vindo. O Montesquieu é aquele filósofo iluminista que defendeu a divisão de poderes. Ele combateu o absolutismo monárquico, aquela enorme concentração de poderes nas mãos do rei, né? E esse cara bem aí, está na sua tela, o Montesquieu, foi ele quem propôs a divisão, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo governa, né? O legislativo elabora as leis. O judiciário aplica leis abstratas nos casos concretos, cada um com a sua atribuição. Antes dessa proposta do Montesquieu, como é que era? O rei absolutista, o rei governava, o rei elaborava as leis e o rei julgava as pessoas. Eram muitos poderes numa criatura só. Né? Depois que o Montesquieu fez essa proposta, né, da divisão de poderes, e defendendo que houvesse um equilíbrio entre eles, que um poder não pode se sobrepor aos demais, o que acontece? A maioria dos países do Ocidente adotaram a divisão tripartite de poderes de Montesquieu. Tá legal? Eu até dou uma dicasinha de memorização. Olha, Montesquieu começa com M, não é isso? Na verdade, M, letra M, que tem 3 perninhas, para você lembrar que ele propôs poder executivo, legislativo e judiciário. A mãe dele, quando batizou ele de Montesquieu, os pais dele não pensaram nisso não, obviamente. É um recurso de memorização. De hoje em diante, quando você bater nesse Montesquieu, Montesquieu, M de Montesquieu, defendeu, né, na verdade, os 3 poderes. Luana Paz, também do Luiz Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho. Boa tarde, Luana, seja bem-vinda. Isso, o Gustavo Souza colocou aqui, os fins justificam os meios, né, Gustavo? É uma frase do Nicolau Maquiavel. É para destruir o inimigo? Tem que jogar uma bomba em cima dele? Pois o fim, que é destruir, justifica o meio, a bomba. Nessa lógica bem pesada, né, de Maquiavel. Inclusive, pessoal, acabou gerando um adjetivo muito pesado, que é maquiavélico. Às vezes as pessoas, né, utilizam essa palavra assim, indistintamente, sem nem ter conhecido assim muito aprofundadamente a obra do Maquiavel, do Nicolau Maquiavel. Mas se eu lhe disser que, na concepção que muitos usam, o Maquiavel não era maquiavélico. A forma como as pessoas usam são pessoas assim, ardilosas, não é verdade? São pessoas que agem de forma premeditada, com a intenção de fazer o mal a alguém. O Maquiavel é como que dissesse, olha, o mundo é assim, né? A luta pelo poder é dessa forma. Então, isso exige alguns posicionamentos. É isso que ele coloca. Você não é obrigado a concordar com ele, mas você precisa conhecer as ideias dele, porque é um pensador, né? É um pensador e que acabou impactando muitos outros teóricos depois dele. Boa tarde especial para Andressa Moreira de Souza, do Luiz Ubiraci de Carvalho, lá em Isaías Coelho, né? Beleza. O Montesquieu, veja bem, eu estava falando 3, porque ele propõe 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas também ele analisou 3 formas de governo, república, monarquia e despotismo, tá certo? Olha o Gustavo Souza interagindo, né? Que bom, maravilha. O Maquiavel era sincero e, Gustavo, e realista, né? E pragmático. Então, nós não podemos
ficar com raiva do carteiro por conta da mensagem, da carta que ele traz, se for uma notícia ruim. Bah, então, como Maquiavel disse, olha, a realidade é essa, né? A luta pelo poder desde sempre, né? Enfim, agora é claro que os princípios é preciso ser observado, você não necessariamente tem que entrar nesse meio, né? E tem que ter muito cuidado. Francinaldo da Silva Ribeiro, também boa tarde, meu irmão, beleza. Vamos lá? Vamos em frente, né? Olha, a divisão de poder e a quantidade de pessoas que exercem a soberania estão diretamente relacionados ao modo como um governo organiza o Estado e os elementos estatais, de modo a criar diferentes relações entre governante, governados e a máquina estatal. Tá legal? Se você dissesse assim, professor, marca bem aí as ideias principais desse parágrafo. Pois vamos lá. Então ele está falando sobre o quê? Está falando de divisão de poder, está falando a quantidade de pessoas que exercem a soberania. Ele diz que está relacionado diretamente ao modo, né, como o governo organiza o Estado e os elementos estatais, de modo a criar diferentes relações entre quem e quem? O governante e os governados e a máquina estatal. Pronto, está aí. Em outras palavras, essa divisão do poder, pessoal, nós estamos tratando, tá certo? Tem a ver com a quantidade de pessoas que exercem a soberania, quantidade de pessoas que são ouvidas, a quantidade de pessoas que a opinião delas é considerada. Num governo ditatorial, a opinião das pessoas muitas vezes não vem ao caso, o governo, sendo um governo autoritário, ele não interessa saber de opiniões contrárias, opiniões divergentes, tá bom? Então, é isso que também você pega qualquer país do mundo, né? Se você fizer essa pergunta, aquelas pessoas que moram lá, vem cá, quando vocês vão tomar uma decisão, quem é que decide? Como que decide? Quem é que tem poder de decisão? Ou seja, as respostas a essas perguntas irão mostrar para você se trata de um país democrático, de um país que é ditatorial, entendeu? Moderno, conservador, enfim. A questão é quem decide, como decide, né? Como é que o poder está organizado. Como também, na conclusão do parágrafo, diz o seguinte, tem a ver com como que essas relações acontecem entre governante, governados e a máquina estatal. O que é a máquina estatal? Os prédios públicos, os veículos públicos, os recursos públicos. Então, se algum governante se apropria desses recursos públicos, né, bens públicos, como se dele fosse, bom, isso aí é algo bastante condenável, porque é para servir a comunidade, é para servir a sociedade, não é para servir ao governante. Tá legal? Essa relação com a máquina estatal. É preciso ficar muito atento em relação a essa questão do poder, gente, né? Algumas pessoas acham até que é natural que algumas pessoas, ao chegarem ao poder, o poder executivo, legislativo, ou judiciário, comecem a cometer atos de truculência, né? Atos de desrespeito. Quando a pessoa está abusando do poder, está extrapolando, né, os poderes que ele tem, né, que não há necessidade disso, tá bom? Então tá aí, pessoal. Veja só que as coisas estão se afunilando, né? Em relação a conceitos, nós estamos trabalhando com conceitos. E para você acha que Estado é a mesma coisa de governo? Não, não é, né? Estado é diferente de governo, tá bom? Daqui um exemplo em relação à política de Estado e política de governo, tá? São totalmente diferentes. Só para lhe adiantar, política de Estado é para ser algo duradouro. Política de governo são ações vinculadas àquele governo, que vai terminar, né, como todos os governos terminam. Boa tarde especial, Carla Souza e também Kaline Souza, deve ser parentes, né, primas, né, com o mesmo sobrenome. Isaías Coelho, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, né? Beleza? Então vamos lá. O que é o Estado? O Estado tende a ser algo fixo, né, e pouco alterável, pois diz respeito, né, à ideia de nação que ocupa um determinado território. Já governo, viu, galera? Já o governo, não. O governo é algo mais passageiro,
né, e tende a durar bem menos, né, do que o Estado. Mas é lógico, não é? Mas é lógico. Por quê? Porque quando você fala, por exemplo, em política de Estado, é algo duradouro, que não depende de governo. Quando você fala política de governo, está muito associado àquele prefeito, àquele governador, àquele presidente, né, que acabou elaborando aquelas ações que só vigoraram durante o tempo que ele estava no mandato. Se fosse política de Estado, e assim definido, teria que continuar. Não é algo interessante? Poxa vida, então ninguém vai ficar restrito só ao mandato desse cara aí não, né? Vamos prolongar, tá certo? Olha aqui o Gustavo Souza. Professor, a Constituição é algo criado pelo Estado? Sim. Algo que regulamenta o Estado, né, que define o que é aquele Estado, entendeu? É considerada a Constituição a Carta Magna, a lei maior, não é para ter nenhuma lei acima dela, da Constituição, tá? Então, assim, às vezes, Gustavo, na prática a teoria é outra, né? Muitas vezes o que está estabelecido na Constituição, de maneira clara, tranquila, não é aplicado no dia a dia, não é aplicado na prática. Aí resta o quê? Exige o quê? Exige que a sociedade esteja permanentemente mobilizada, para não deixar a peteca cair, né? Para não deixar que a Constituição não seja cumprida, não seja obedecida, tá bom? Então, já está claro na sua cabeça, né? Política de Estado, política de governo, tá? Sendo que, quando é política de governo, fica muito atrelado, né, aquele governante. Não é. E no Brasil, eu não estou falando para estrangeiros, né? Nós estamos falando para brasileiros, né? A realidade nossa, qual é? Né? Infelizmente, mesmo que seja uma ideia boa, uma ação bacana, legal, mas quando termina um governo, não continua no próximo, tá? Agora, considerando política de Estado, aí tranquilo, aí não precisa a próxima gestão, né, acabar interagindo, querendo fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, entendido? Política de governo é algo temporário, vinculado às gestões, e política de Estado é algo duradouro, não é vinculado à gestão, está acima dos governos, tá bom? Porque o governo, mandato termina, mas o Estado não, a não ser que aconteça uma tragédia, né? Tá certo? Vamos lá, o Gustavo aqui no bate-papo. Polícia de governo é algo envolvido a quem está no poder? Sim, olha, ligado ao governo, como você está colocando, polícia de governo, né? Se está ligado a quem está envolvido, a quem está no poder? Não. Não. Por exemplo, uma coisa é você dizer que o governador, o presidente, né, o prefeito, eles exercem um cargo muito importante, cada um da sua esfera, municipal, estadual e nacional, né? Mas, se um governador requisita que 4 policiais acompanhem ele, né, nas solenidades, ele está com medo, sofreu um atentado, sei lá, Deus o livre. Aí você veja bem, o cara está indo proteger o governador, não é o Antônio Manel, não. A pessoa que está exercendo, né, o governo naquela época. Compreendem? Né? A maneira como vocês colocaram, a polícia de governo é algo envolvido a quem está no poder? Não. Não é? Não. O que tem que ser protegido, resguardado, né, não é nem tanta pessoa, é mais o cargo, a função, a liturgia do cargo, tá bom? Beleza? Então tá aí as distinções entre política de Estado, né, e a política de governo, tá? Vamos então detalhar mais aquelas propostas, aquela classificação de Aristóteles, né, a classificação aristotélica, tá? Para o nosso amigo Aristóteles, monarquia, tá? Monarquia era uma forma de governo, tá? Forma de governo em que o poder concentra-se nas mãos de quem? Nas mãos de uma pessoa, o monarca. E a soberania
encontra-se concentrado naquela figura, tá bom? Para Aristóteles, o monarca deveria ser uma pessoa apta, né, ao cargo, com inteligência, com estratégia e senso de justiça. Caso o nosso amigo monarca não tenha esse atributo, há uma tendência, né, caso ele não tenha esse atributo, uma tendência de degeneração, né, do governo, tá certo? Então, assim, o Aristóteles, ele chegou a pensar a monarquia dessa maneira, né, como um poder que se concentra no monarca, mas vocês estão observando que ele tem uma ideia, assim, uma visão muito simpática, né, em relação aos monarcas, que ele diz que o monarca tem que ser uma pessoa apta, né, que o monarca tem que ter inteligência, tem que ter estratégia, tem que ter senso de justiça, tá bom? Então, boa tarde, Iracema Pinheiro, boa tarde a todos, né? Maria Clara, acho que eu já falei também, Gustavo. Bom, pessoal, então, veja bem, o Aristóteles, que viveu há 2000 anos atrás, ele não está assim, né, vamos dizer, detalhando exatamente as formas, até porque ele não viu. O Aristóteles chegou a ver muita coisa, né? 2000 anos nos separam em relação a nós e a ele, né? De qualquer maneira, ele leu um bocado, né? Leu um bocado e elaborou, tá? Então, é interessante essas três virtudes que acabavam naquela época, né? Impedindo mesmo as pessoas até aos olhos de hoje você se curva diante dessa inteligência dos gregos, né? Realçada aqui na figura do Aristóteles, né? Mas sempre destacando quais eram assim os atributos: inteligência, estratégia e o que mais? Senso de justiça. Inteligência, estratégia e senso de justiça. Rapaz, um governante que tivesse essas habilidades, aí estava muito bem, Vamos lá, Gustavo, aqui no bate-papo. Em minha opinião, sobre a monarquia, eu diria que a coroa deveria ser passada a quem estivesse mais preparado para tal, e não somente a quem fosse o primogênito. Gustavo, mas aí é complicado, né? Porque o poder na monarquia, ele é hereditário, não é? Aí teria que mudar todos os costumes, as tradições, tá? Ok? Vamos em frente. Então tá aí, né, gente? Ó, classificação aristotélica, monarquia como forma de governo, tá? Na sequência, vamos ter a aristocracia. Vocês estão vendo aí a imagem, né? Um grupo de aristocratas. Então, a aristocracia era a forma de governo legítima. Eita! Aí é que as pessoas às vezes ficam confusas com essa história de legítima e ilegítima. Veja bem, o Aristóteles, ele está analisando essa realidade do local de fala dele. Ele está na Grécia, né, há 2000 anos atrás. Tá legal? Muito bem, Gustavo. Aqui os nobres, né? Os nobres. Tá? Para Aristóteles, a aristocracia era uma forma de governo legítima, em que há um corpo de pessoas aptas a governar. E por isso estabeleceram-se enquanto casta política. Tá? Se esse grupo não governar com justiça, vamos grifar, se ele não governar com justiça e competência, ou legislar em causa própria, a aristocracia degenera-se e torna-se o quê? Uma oligarquia. Tá? Torna-se uma oligarquia. É uma situação, né? Então veja que essa é a classificação de Aristóteles, né? Em relação à aristocracia. Para nós, vai chamar assim, a atenção ele ter considerado como uma forma legítima, né? A aristocracia que é um governo elitizado, mas tudo bem. Vamos em frente, tá? Todos pela democracia. E o que é a democracia? Então, de forma legítima, o que a outra tinha
de ilegítima, essa tem de legítima. A gente vai comentando isso aqui. Né? O poder político está dissolvido entre a massa de cidadãos. Todos aqueles que, por alguma razão intrínseca ao sistema político, possuem a cidadania, podem participar da cidade. Também exercem o poder soberano. Tá legal? Também exerce o poder soberano. Né? É o conceito de democracia. Se você pegar, pessoal, e separar a palavra democracia, né? Olha aqui a origem etimológica da palavra democracia. Demo é povo e cracia é governo. Então, o governo do povo, né? Pelo povo, para o povo. Então, que era um costume muito grande das manifestações. Essa foto é em Brasília, né? Você está vendo aí os prédios dos ministérios, tá? E a enorme faixa, todos pela democracia. Eu não sei se você consegue ler o que está escrito nessa faixa bem aí. Se for no celular, dá para ampliar, né? Computador eu acho que é mais complicado, né? Vamos lá? O que está escrito aí, meu povo? Consegue ler? Ó, pessoal, está escrito assim, ó, bem-vindo ao hospício. O povo também é irreverente, né? O povo também é engraçado. Olha, Gustavo, todos pela democracia. Olha, a democracia é algo que tem que ser muito, muito preservado, muito cuidadoso, né? Porque é muito fácil, por exemplo, ir para uma rua, né, com essa multidão aí, se fosse colocado uma faixa em relação, vamos supor, o retorno da ditadura, que Deus o livre, mas não é totalmente descartado, né, que haja alguns desvios de rota. O Brasil já teve, né? A gente fica desejando, torcendo e tem que fazer alguma coisa para que não aconteça, para que esses movimentos se fortaleçam, gente. Olha, demo quer dizer povo, cracia é governo, seria o governo do povo, pelo povo, para o povo, tá? É isso que acontece, né? Então, você está aí, o conceito de democracia. Boa tarde, Andressa Moreira. Vamos lá. E a tirania, professor? O que é a tirania? Tirania é uma degradação, né? É uma degradação da monarquia que ocorre quando o monarca passa a agir com injustiças, né? Com injustiças. E incompetência também, viu, pessoal? Que era isso também que eles destacavam, a questão da competência, né? Injustiça e incompetência. Exercendo o poder de forma extremamente arbitrária. Olha, não combina poder, né, com arbitrário, tá? Como é que vai exercer o poder de forma extremamente arbitrária? Se for para agir de forma arbitrária, é triturar tudo mesmo, né? Oi? Olha aqui o Gustavo, a ditadura é parecida com a monarquia. Mas em quais aspectos, Gustavo? Você podia postar aí um comentáriozinho? Por que esse conceito que nós estamos estudando, pessoal, observe que já é uma degeneração. É uma degeneração da monarquia, não é? Não estava mais nem mais perfeito, não. Uma hereditariedade. Como assim, Gustavo? Enquanto o Gustavo vai digitando aí, vamos em frente aqui, né? Classificação aristotélica. Classificação aristotélica, né? Em relação à oligarquia. Você está vendo aqui os oligarcas, né? Oligarquia quer dizer governo de poucos, tá? Governo de poucos. Então, é chamada oligarquia quando a aristocracia, né? Quando a aristocracia passa a legislar em causa própria. Passa a legislar em causa própria. E não se preocupa com as ações justas ou com o bem comum. Há uma degeneração que resulta em oligarquia, tá? Então, veja bem, a aristocracia é bacana, de boa, mas
quando essa aristocracia se empolga e passa a legislar em causa própria, é o que nós chamamos de oligarquia. Entenderam? Os caras são poucos, eles têm poder econômico, eles têm ligações com o Estado, com o governo, né? Então, é isso que acaba acontecendo. Legislando em cada próprio e tal. Opa, Gustavo, se o ditador pode passar o cargo para os seus filhos ou se eles escolhem outro presidente vitalício. Aí depende, né? Por exemplo, lá em Cuba, Fidel Castro ficou até o último dia, faleceu, agora o irmão dele assume. Então, era bom nós já começarmos a refletir sobre isso, né? Sobre isso. Tá legal? Mas não tem, viu, Gustavo? Não existe esse cargo de presidente vitalício. Se acontecer, é exatamente um regime ditatorial. Um regime ditatorial, viu, pessoal? Se acontecer uma degeneração, né, que resulta na oligarquia, algo saiu do controle, tá? Algo saiu do controle. Olha essa imagem, eu vou chamar a atenção de vocês para as imagens. Vamos ver as imagens antes do texto? Veja só o que é que está colocado aí, né? Alguém está tirando uma máscara, né? Que agora sim é o rosto dele esse daí, ou antes não era, né? Então, dando sequência ao nosso estudo sobre a classificação aristotélica, vamos trabalhar agora a demagogia, né? Demagogia. O que é que diz a demagogia? Então, demagogia, quando a massa de cidadãos, né, preocupa-se apenas com aqueles que estão no poder, né, ou quando não se preocupa apenas com a massa, deixando ali de lado, o sistema democrático torna-se uma demagogia, né? Aquelas situações artificiais, pessoas que não falam a verdade, que não têm opção, tá bom? Então, a demagogia há esses dois movimentos, ou a massa, né, a sociedade, né, se preocupando com aqueles que estão no poder, ou então o contrário, né? Mas no campo da história do Brasil, alguns presidentes se notabilizaram com essa demagogia aí, como foi o caso do Getúlio Vargas, pegar um bem antigão aí, que se matou há 68 anos, né? Estava vendo aí nos jornais. No dia 24 de janeiro, né, que se recorda, que se lembra, tá? Classificação do Maquiavel em relação à república, né? Perdão, forma de governo. A primeira é a república, a segunda é o principado. Não é? A verdade é essa. Tá certo? Na república, pode abranger o que a república? A república pode abranger a democracia, né? A democracia e a aristocracia. É uma forma de governo em que o poder é plural. Tá? Já o principado, por sua vez, o poder até aqui é singular. Não, eu estou vendo que nós temos que aprender, inclusive, a fazer essas, né, marcação. Quando você for marcar, pessoal, não marca texto muito extenso nem muito perto do outro. Por exemplo, podemos dizer o seguinte, ó, poder é singular. Pronto. Né? Ou seja, é uma forma de monarquia em que o príncipe concentra o poder em suas mãos. Olha, forma de monarquia, o príncipe concentra o poder. Então, observe que são situações bastante atípicas, né? Algumas vezes, com esses conceitos que vão sendo compartilhados com vocês, tá bom? Ainda mais quando diz que o principado é uma forma de monarquia, pode ficar confuso para alguns, né? Em que o príncipe concentra o poder em suas mãos. Beleza. Montesquieu. O que é que o Montesquieu defendia? Olha só. República. República pode ser uma democracia, uma aristocracia, se o fundamental é o fato de a soberania residir nas mãos do povo. Então, o que é que ele quis dizer aí?
vamos interpretar com calma. Ele disse, pode ser que a república pode ser uma pessoa democrática, né? Pode ser uma democracia ou uma aristocracia. E o fundamental é o fato da soberania residir nas mãos do povo. Então, isso aqui é a república, tá? Então, veja que a república vai se encaixando em algumas outras organizações, entidades e tal. Monarquia. Para Aristóteles, a monarquia era o governo de apenas uma pessoa, que por meio de um corpo de leis fixa, o monarca legítimo não pôde alterá-las, as leis arbitrariamente, né, e nem infligi-las. Tá? Então, o negócio não está assim muito... não é uma forma de governo participativo, definitivamente, a monarquia, né? Mas, de qualquer maneira, o que é que o Montesquieu dizia? Né? O monarca legítimo não pode alterar as leis arbitrariamente e nem infligi-la, tá certo? Ele nem pode abalar, ele nem pode alterar, né? Não pode alterar as leis, né, que são fixas, tá? E ele também não pode alterar as leis arbitrariamente e nem infligi-las, lógico, porque se infligir a lei, acaba sendo, né, algo bastante ostensivo. E o despotismo diz respeito ao monarca que desrespeita as leis, que abusa de sua autoridade, né, e age à revelia daquilo que é estabelecido na Constituição. Então está aí o despotismo, né? Respeita as leis, que abusa da autoridade, que reage à revelia. Tá legal? Tá ok? Beleza? Pois vamos em frente. Você sabia qual é a diferença entre forma de governo e regime de governo? Tem uma diferença, tá bom? Olha, forma de governo diz respeito a quê? Diz respeito ao número, né? Diz respeito ao número de governantes e à quantidade de pessoas que exercem o poder. Então, está aí, ó. Em relação a formas de governo, o que é que nós temos? Diz respeito ao número de governantes e à quantidade de pessoas que exercem o poder. Tá? Isso aí é forma de governo. Agora, regime de governo. Regime de governo, pessoal, é um atributo, né? É um atributo britânico, tá? Regime de governo é um atributo em que cada governo em particular, que adjetiva o modo como aquele governo, né, o governante comporta-se, o modo de como comporta-se. Tá legal? Então tá aí. É muito comum, né, os alunos misturarem esses dois conceitos. Forma de governo e regime de governo. Tá? Tá certo? Ok? Vamos em frente. Ah, professor, o que é um regime democrático? O que é um regime de governo democrático? Olha, democráticos são aqueles em que as ações públicas, né, as ações políticas são mais tomadas em conjunto, vamos grifar, em conjunto, por um corpo de cidadãos que compreende a maioria. Tá certo? Então, num regime democrático, tá? As políticas acabam sendo articuladas, né, com os próprios cidadãos. Tá? Beleza? Ok? Vamos lá, pessoal? Então, vejam bem. Num regime monarquista, absolutista, isso não haveria, né? As monarquias já têm todos os seus pesquisadores, assessores. Então, quando alguém falar alguma coisa, né, já vai participando de um debate, sendo respeitado, né, considerar essas participações da sociedade, né, que são chamados para decidir. Nessa linha de raciocínio, pessoal,
tem muito o quê? Sabe o quê? Tem muitos pessoas que acabaram participando, né, desses momentos, né? E isso é uma experiência interessante. É uma novidade para muitos, né? Não é algo que está no dia a dia, mas as pessoas conseguem incorporar belezinha. E um regime de governo autoritário, como essa mão aí, né, indicando o povo aí embaixo, tá? Então, regime de governo, como é que é um regime de governo autoritário? Né? Um regime de governo autoritário é aquele em que o corpo de cidadãos é excluído das decisões políticas e o poder é exercido autoritariamente por um grupo de pessoas ou por uma pessoa, passando, olha só, pessoal, passando por cima das leis e controlando a vida, né, e as atividades políticas. Então, veja só, né, como assim, as principais características de um governo autoritário, né, muito autoritário. É aquele em que os cidadãos, né, é excluído das decisões políticas e o poder é exercido autoritariamente por um grupo de pessoas ou por uma pessoa, passando por cima de leis e controlando a vida e as atividades políticas. É um regime de governo, né? É o governo autoritário, tá? Ok? E aí, pessoal, nessa sequência, nós vamos trabalhar, né, alguns regimes, né, de governo que existiram, de fato, na humanidade, né? E que deixaram sequelas, né? Deixaram sequelas. Por conta de quê? Por conta que isso acabou restando na Segunda Guerra Mundial, não é? Acabou resultando em quê? Em muitas mortes, né? Milhões de mortos, sobretudo no caso de judeus, né? No caso de judeus, porque sofreram o chamado antissemitismo, não é? Então são regimes totalitários, porque não relativiza nada, é o todo, é total, fecha tudo. Que ocorreram na Europa, nesses movimentos totalitários, no século XX, como por exemplo o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética e o fascismo na Itália. São regimes em que todos, pessoal, isso aqui é uma coisa muito séria, todos os aspectos da vida pública e da vida privada são controlados por um governo extremamente autoritário por meio de um processo de hiperinflação do Estado, tá? Vocês querem um exemplo? Como é que você tem assim a sua vida bisbilhotada? Nos regimes totalitários, é muito comum, por exemplo, abrir correspondência, não é? De pessoas que estão sendo investigadas, né, que houve denúncia, né, de que estão fazendo questionamentos em relação ao governo. O cara não gostou, o cara da censura, né? A polícia age nesse sentido aí, tá? Mas isso, pessoal, aconteceu na Europa há quase 100 anos atrás, né? Nós estamos em 2022, no momento que essa aula está sendo ministrada, mas a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, né? 1945. Então, assim, violação de correspondência, isso, censura, muito bem, muito bem. Vendo aqui agora a participação da galera, da Gustavo Souza. No totalitário, eles controlam as notícias influenciando o povo. Exatamente. Vai ser feita uma filtragem. Só vai chegar até a sociedade alemã aquilo que estiver dando certo. Aqueles casos mais polêmicos, é lógico, não será levado a ela. Tá certo? Ok? Então, pessoal, escuta telefônica também era utilizada em relação a algumas pessoas que eles entendiam que estavam espionando, ou então que era uma família mesmo que tinha ido, né, se estabelecer por lá. E aí tudo isso era monitorado, tudo isso era informado, né, para a polícia, né, para a polícia.
O grande perigo, pessoal, deixa eu só esquematizar isso aqui, bem aqui do lado, para que a gente entenda o que eu estou querendo dizer. Olha, nós temos, se pegar esse outro, o marca-textozinho, nós temos a sociedade, né? Olha para cá. Você tem o Estado, tá? É o Estado, né? A sociedade. A sociedade são as pessoas, é eu, você, tá? E aí acaba o Estado tendo um privilégio, um poder, né? Além do que normalmente acontece no Ocidente, né? Então, por isso que está falando ali, hiperinflação do Estado. Então, um Estado totalitário, ele amplia seus tentáculos, né? Ele acaba estabelecendo uma hegemonia, tá bom? Uma hegemonia. Por várias razões. É o Estado quem controla, né, todos os atendimentos nos órgãos públicos. Tem a questão também que a gente deve destacar, tá? Que é a semelhança entre o nazismo e o fascismo. Professor, muito difícil. Não, calma, né? Vamos lá, vamos em frente, tá certo? Sim, lembrando, viu, pessoal? Aqui você está vendo assim, ó, nazismo, stalinismo e fascismo, porque, via de regra, acontecem numa outra sequência. Mas, para compartilhar também essa situação, né, de que nós vamos ter características específicas e características diferentes em se tratando de regimes totalitários, né, regimes totalitários de extrema direita. Olha essa imagem. Preste atenção nessa imagem. O que é que vocês estão vendo aí? Hein, Gustavo, Matheus, Ana Clara, Maria Eduarda. Essa cena na Alemanha. Vou só olhar adiantando logo. Né? O que é que esses homens estão fazendo ao redor desses senhores? Dá para perceber, pessoal? Estão revistando, não é? Estão revistando o cidadão. Qualquer algo parecido com arma já era recolher a pessoa e com tudo, tá certo? Ele está com um semblante de medo, pessoal. Esse senhor, se você observar direito, ele acaba estando assim, aflito, porque sabia das outras histórias, dos outros judeus que tinham sido mortos, né? Sem precisar ter feito nada, praticamente, né? Então, repressão aos dissidentes. E o que é repressão? Não, repressão é mandar prender, mandar matar. Então, repressão aos dissidentes. Aqueles que não concordavam, né, com as ideias do Hitler, no caso especificamente, é o Hitler, meu povo, aí a situação era grave, né? A situação era por demais grave. Por quê? Olha, esse senhor bem aí, primeira coisa que eu estou vendo aquele outro ali, está tipo assim, pedindo os documentos. Então, no documento ele podia até identificar logo quem era, né? Quem era judeu, quem não era, e começava a haver toda uma carnificina, né? São momentos muito tensos, né? Na história da Alemanha, tá bom? Então, assim, fazer oposição a regimes totalitários é uma atividade muito difícil. Vocês estão vendo aqui, né? Esse senhor, vamos imaginar, eles não roubaram ninguém, eles não mataram ninguém, mas vão ser presos, provavelmente, infelizmente, né? Por conta de quê? Por conta de que o Estado é totalitário, de que o Estado não aceita divergência, né? Divergências, tá? É uma situação bem atípica, né? Mas é isso mesmo, né? Esse senhor, olhar para um soldado nazista sendo revistado, não é nem os policiais que estão se revistando, né? Como você está colocando aqui, Gustavo, os policiais revistando. Sim, entendi agora, revistando, procurando alguma coisa nele, mandou levantar os braços, porque se tivesse arma era perigoso, né?
Então, levante os braços para não pegar nada do bolso, né, para não levar nada para casa. Então, isso tudo era uma situação do cotidiano, do dia a dia. E alguns falsificavam documentos, tá certo? O cara era judeu, às vezes tirava essa informação que não era judeu. Tudo isso temendo as represálias, né, por parte das autoridades, né, das autoridades nazistas naquela época na Alemanha. Tá? Nós temos histórias brilhantes assim de pessoas que fugiram, né, que não ficaram para ver, né, toda a destruição da Segunda Guerra Mundial. Meus queridos, é o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo e logo, logo vamos estar de volta para dar sequência ao nosso estudo sobre totalitarismo, tá bom? Então, forte abraço!